Dia dos Namorados, ano de 2000. Um pai verifica se seus filhos estão dormindo profundamente. Ele jamais imaginaria que, em poucas horas, sua filha desapareceria de sua cama e nunca mais seria vista. Esta é a história de Asha Degree, 5 de agosto de 1990. Asha Degree nasceu em uma família formada por Harold e Equila. Ela era a segunda filha do casal, que morava no número 3404 da Oak Crest Drive, em Shelby, na Carolina do Norte. Asha cresceu em um lar profundamente religioso e muito unido. Junto com seu irmão mais velho, O'Brien, ela frequentava todos os domingos a Igreja Batista da Macedônia, local que ela gostava muito. Na mesma rua viviam a tia Alicia e a avó Joan. Na escola, Asha era uma aluna exemplar. Sua frequência impecável e entusiasmo pelos estudos, especialmente em ciências e matemática, faziam com que se destacasse. Também era muito habilidosa no basquete, embora seu maior sonho fosse se tornar ilustradora. No dia 12 de fevereiro do ano 2000, Asha participou de uma partida de basquete. Aquilo era muito importante para ela, pois era o primeiro jogo da temporada. No entanto, seu time foi derrotado. O basquete era uma das grandes paixões de Asha, então a derrota a deixou abalada. Ela se culpava, já que precisou deixar o jogo após cometer faltas. Naquela noite, ela dormiu na casa de uma prima e, aos poucos, começou a se sentir melhor. 2 dias depois, no Dia dos Namorados, os pais dela celebrariam mais um aniversário de casamento. Devido ao mau tempo e a um acidente de carro, a energia da casa caiu, só sendo restabelecida pouco depois da meia-noite. Harold ainda estava acordado assistindo televisão. Por volta das 2:30 da manhã, ele verificou novamente se os filhos estavam bem. Durante a madrugada, o irmão de Asha, O'Brien, ouviu a movimentação dela na cama. Depois escutou quando ela se levantou e foi ao banheiro. Às 5:45, Equila acordou para preparar o banho das crianças. Quando foi chamá-las, percebeu que Asha não estava mais na cama. Inicialmente pensou que a filha tivesse apenas acordado mais cedo, mas ao ver que ela não estava em nenhum outro cômodo da casa e ao notar que sua mochila e a chave da porta haviam sumido, entrou em desespero. Eles ligaram para a avó Joan e a tia Alicia para saber se, por acaso, ela estaria com alguma delas. Ao ouvirem que também não a tinham visto, a família acionou o número de emergência. Pouco depois das 6:30 da manhã, o xerife Dan Crawford e agentes do departamento do xerife do condado de Cleveland chegaram ao local e deram início às buscas. O Departamento Estadual de Investigação também foi acionado para ajudar na varredura da região, e pouco depois das 2 da tarde, a casa dos Degree foi isolada. Os agentes estavam confusos com o desaparecimento. Os cães farejadores não conseguiram identificar qualquer pista e não havia sinais de arrombamento ou de entrada forçada. As portas da frente e dos fundos podiam ser abertas por dentro sem o uso de chave e nenhuma evidência de algo estranho foi encontrada na casa. O clima naquela noite estava terrível, então por que alguém tão jovem teria saído assim de forma tão repentina? A polícia recorreu aos vizinhos e moradores da região, tentando descobrir se alguém a tinha visto. Ainda naquele dia, surgiram 2 pistas independentes. A primeira veio de um caminhoneiro de 25 anos que reconheceu o rosto de Asha no noticiário enquanto almoçava. Ele dirigia por uma rodovia quando avistou Asha caminhando sozinha. O homem passou por ela 3 vezes e, ao perceber que estava sendo observada, ela saiu da estrada e entrou na mata. A segunda pessoa a vê-la foi um ex-auxiliar do xerife do condado de Cleveland. Ele dirigia seu caminhão com o filho quando viu uma silhueta pequena andando à beira da rodovia. Eles não pararam, mas alertaram outros motoristas para que ficassem atentos. Após conversar com a esposa e perceber que aquilo poderia estar relacionado ao desaparecimento de Asha, ele se dirigiu ao posto de comando instalado na Igreja Batista de Moores para relatar o que havia presenciado.
Após uma verificação cuidadosa na casa, foi constatado que ela aparentemente havia levado doces, algumas roupas, papel, lápis e a mochila escolar. A polícia ficou perplexa. Nem os investigadores nem a família conseguiam entender por que uma jovem tranquila, educada, obediente e parte de uma família feliz sairia de casa no meio da noite. Além disso, ela tinha um medo intenso de cachorros, algo que, muitas vezes, a impedia até de sair para fora. A polícia ampliou o raio de busca para 8 quilômetros e seguiu investigando. Pouco tempo depois, surgiram indícios que poderiam estar ligados ao paradeiro de Asha. Voluntários pediram a Ray e Debbie Turner para vasculharem sua propriedade. O casal possuía um negócio de estofados, e em seu terreno havia um velho galpão sem portas, localizado a cerca de 90 metros da estrada. Durante a inspeção, encontraram embalagens semelhantes às dos doces que Asha havia ganhado num jogo de basquete, além de uma presilha da Minnie Mouse e uma caneta marca-texto. Também encontraram uma fotografia de uma menina desconhecida. Eles entregaram a foto à polícia, mas acreditaram que os demais itens estavam longe demais da casa para pertencerem a Asha. No dia seguinte, eles entregaram os outros objetos às autoridades. A família reconheceu imediatamente todos os itens como sendo de Asha, exceto a fotografia. Ninguém da escola nem da família havia visto aquela imagem antes ou reconhecido a menina nela. Com base nisso, a polícia concluiu que Asha estava seguindo para o sul pela estrada de número 18, onde testemunhas relataram tê-la visto entrando em uma área de floresta. O negócio da Debbie Turner ficava a cerca de 20 minutos de onde a família morava. No dia 20 de fevereiro, após 9.000 horas de trabalho de busca, as operações oficiais foram encerradas. As autoridades haviam vasculhado a área com extrema atenção e estavam convencidas de que ela não estava mais lá. Em março do mesmo ano, os pais passaram voluntariamente por um teste com detector de mentiras para afastar suspeitas. Todos foram aprovados. Para incentivar a chegada de informações que pudessem levar ao reencontro com Asha, a família arrecadou dinheiro e recebeu apoio financeiro da comunidade local, oferecendo uma recompensa de $5.000. Eles também instalaram um outdoor no último local onde ela havia sido vista, numa tentativa desesperada de conseguir novas pistas. Ainda em março, o xerife Crawford decidiu realizar novas entrevistas com o irmão de Asha e os colegas mais próximos. Para isso, pediu auxílio a Kimberly Poyer, especialista reconhecida em conversar com jovens. Nenhuma informação nova surgiu a partir dos amigos, mas mencionaram que no dia 10 de fevereiro, Asha havia mostrado uma quantia em dinheiro que guardava na carteira. Até hoje não se sabe de onde vieram essas notas, nem se estavam com ela no momento do desaparecimento. O verão do ano 2000 trouxe uma reviravolta inesperada no caso. Um ex-colega de escola da mãe de Asha, chamado Baron Ramsey, afirmou ter envolvimento no desaparecimento. Ele contou que, durante uma transação de substâncias ilegais, ele e outro homem acabaram atingindo Asha na estrada de número 18. Segundo ele, ao perceberem o que havia ocorrido, colocaram a jovem na caminhonete e a levaram até o lago Moss, onde a deixaram na água. A polícia examinou o lago 2 vezes de forma detalhada, mas não encontrou vestígios. Também analisaram o local onde, segundo Ramsey, teria ocorrido o incidente, sem identificar sinais compatíveis ou qualquer marca ligada a Asha. Os investigadores suspeitaram que Ramsey teria inventado a história para tentar obter algum tipo de benefício no processo em que respondia por roubo à mão armada. Durante quase 1 ano e meio, nenhuma nova pista surgiu. Em 2 de agosto de 2001, o empreiteiro Terry Fleming trabalhava em uma entrada ao lado da rodovia 18. Enquanto continuava a cavar a terra, encontrou um saco plástico preto. Algo não parecia certo, e quando finalmente abriu o pacote, viu o conteúdo. Uma mochila escolar nas cores bege e preta com o nome Asha Degree, escrito por dentro, junto com um número de telefone.
Como ele não tinha sinal para ligar e avisar alguém, anotou os detalhes e voltou para casa. Na manhã seguinte, contou à esposa sobre o que havia encontrado. Ela reconheceu o nome imediatamente e disse para ele entrar em contato com a polícia sem demora. Segundo o xerife Crawford, a mochila estava enterrada há bastante tempo e havia sido envolta em 2 camadas. As autoridades foram discretas sobre o que exatamente havia dentro, mas Crawford declarou que 90 a 99% dos itens pertenciam a Asha. O jornal Charlotte Observer informou que entre os objetos estavam roupas, uma folha de papel e um estojo de lápis. As autoridades usaram cães treinados, que indicaram 3 pontos próximos ao local onde a mochila foi achada, mas isso não levou a novos avanços. Também foram encontradas calças masculinas de uso automotivo, mas não ficou claro se tinham alguma ligação com a mochila. 1 ano após o desaparecimento de Asha Degree, Wayne Thomas, que liderava a investigação, foi demitido. Ele foi acusado de ter ocultado informações relacionadas ao caso. Ele negou e afirmou que outros detetives o afastaram da investigação. Posteriormente, ele foi recontratado depois que Dan Crawford perdeu as eleições para xerife do condado. Mais de 2 anos após o desaparecimento de Asha, os investigadores começaram a examinar 2 irmãos com um passado criminal perturbador. Danny Ray Johnson foi acusado de levar à força uma jovem para uma área de floresta e deixá-la amarrada a uma árvore. Ele também admitiu outro incidente semelhante envolvendo uma jovem de 18 anos poucos dias antes. Seu irmão, Herbert Johnson, também tinha antecedentes por atos parecidos e confessou um caso com desfecho trágico. Após a descoberta da mochila de Asha, Herbert foi interrogado. Seu histórico e o fato de ter morado na região naquela época o tornaram uma pessoa de interesse para os investigadores. Ele forneceu amostras de DNA e fios de cabelo, dizendo que, no momento do desaparecimento de Asha, seu irmão estava preso em outro estado e ele próprio internado em um hospital psiquiátrico. No dia 16 de setembro, os investigadores informaram que Herbert e Danny Ray Johnson haviam sido oficialmente descartados como suspeitos. Em 12 de janeiro de 2015, um homem de 52 anos chamado Donald Ferguson foi detido em sua residência em Spartanburg, Carolina do Sul. Ele foi preso por suspeita de envolvimento em um evento trágico ocorrido em 1990. Shalonda Poole era uma garota que enfrentou uma situação muito difícil e depois foi deixada fora do terreno da escola primária de Greensboro, na Carolina do Norte. O suspeito já havia sido detido anteriormente por um incidente envolvendo outra menina de 10 anos em Spartanburg, mas foi libertado após pagamento de fiança e se mudou para Greensboro, onde cruzou o caminho de Shalonda. O caso de Shalonda permaneceu sem solução por 17 anos. Apenas em 2007 ele foi reaberto. Peritos forenses revisaram as provas cuidadosamente e conseguiram isolar um perfil genético. Era o de Donald Ferguson. Temos uma reviravolta em um caso antigo envolvendo o desaparecimento e um episódio traumático com uma jovem. Sean Mozzarella, do Canal 4, está agora em frente à prisão do condado de Spartanburg. Sean, o que você pode nos contar sobre esse caso arquivado que finalmente parece ter sido esclarecido? Incidente aconteceu há 23 anos em Greensboro, na Carolina do Norte, mas só nesta semana os delegados dos Assunpink Satchels anunciaram a detenção de um morador de Spartanburg ligado a esse antigo caso. Neste momento, ele está sob custódia na prisão aqui atrás de mim. O nome dele é Donald Preston Ferguson. Esta é a imagem dele no momento em que foi levado pelas autoridades. Atualmente, ele tem 52 anos. Ele está sendo acusado de um ataque severo contra uma jovem com 7 anos na época. As autoridades acreditam que ele foi o responsável por ter causado sofrimento a Shalonda Poole em Greensboro. Em 2014, ele assumiu a culpa e foi condenado por um crime de alta gravidade, recebendo como sentença a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.
A semelhança entre os casos de Shalonda e Asha levou os investigadores a considerá-lo um possível envolvido, embora ainda não haja ligação oficial entre ele e o desaparecimento de Asha. Em 2015, o FBI entrou no caso para ajudar a descobrir o que teria acontecido com Asha Degree e, em fevereiro do mesmo ano, passou a atuar em conjunto com o departamento do xerife do condado de Cleveland. Uma nova pista surgiu em maio de 2016, quando alguém relatou que talvez a tenha visto entrando em um Lincoln Continental Mark IV verde escuro dos anos 70, ou possivelmente em um Ford. Em setembro de 2017, o FBI buscou o apoio do Grupo de Resposta Rápida a Casos de Desaparecimento de Crianças para reforçar a investigação. No 20º aniversário do desaparecimento de Asha, os investigadores confirmaram que foram encontrados novos indícios em sua mochila. Um exemplar do livro A Piscina de McElligott, do Dr. Seuss, e uma camiseta da banda New Kids on the Block. O livro pertencia à escola de Asha, a escola primária Falston, e havia sido retirado no começo do ano 2000. Acredita-se que nenhum desses itens estava com ela no momento em que sumiu. Diversas teorias surgiram sobre o que pode ter acontecido com Asha Degree. Uma delas foi levantada por seus próprios pais. Eles acreditam que ela pode ter sido influenciada por um livro que leu na escola. A obra, intitulada O Menino Castigado, conta a história de um jovem cuja função era receber punições no lugar de um príncipe. Em certo ponto, ele e a princesa decidem fugir de seus problemas e partem em uma jornada misteriosa, retornando ao reino no final. É possível que Asha tenha se inspirado nessa história e desejado viver uma aventura parecida. Seus pais também mencionaram que um jogo de basquete ocorrido dias antes do sumiço parecia não sair da cabeça dela. Apesar de ter voltado a demonstrar bom humor, ela continuava comentando sobre aquilo, o que mostrava claramente que estava abalada. Uma das possibilidades é que ela tenha saído de casa por conta da dificuldade em lidar com a frustração do resultado da partida. Outra linha de investigação aponta que ela pode ter sido manipulada por um adulto mal-intencionado, que se fazia passar por alguém da sua idade em uma imagem. Talvez uma pessoa de confiança a tenha enganado, convidando-a a sair de casa sob pretextos falsos. Um outdoor ainda permanece no local onde Asha foi vista pela última vez entrando na mata. Ele serve de lembrete e apelo a todos que possam ter qualquer tipo de informação a prestar. Todos os anos, a família de Asha realiza uma caminhada em sua memória para que sua história jamais seja esquecida. Se você tem qualquer pista sobre o desaparecimento ou o paradeiro de Asha Degree, entre em contato com o FBI ou com o departamento do xerife do condado de Cleveland. Em 4 de abril de 2007, nasceu April Jones, filha de Coral e Paul. Ela era uma menina cheia de vida, sempre irradiando alegria e trazendo felicidade para sua família. Ainda pequena, foi diagnosticada com paralisia cerebral, o que exigia o uso diário de medicamentos, mas, mesmo assim, levava uma vida plena e iluminava o caminho de todos ao seu redor. Seus parentes diziam que ela mandava na casa com seu jeitinho travesso, mas sempre com muito carinho e generosidade. April adorava brincar ao ar livre e costumava andar de bicicleta com os amigos. Também era dedicada na escola e muito querida tanto pelos colegas quanto pelos professores. Em 30 de setembro de 2012, April recebeu um excelente relatório de desempenho na escola primária. Como recompensa por esse resultado tão positivo, os pais permitiram que ela ficasse brincando fora de casa por mais tempo naquele dia. Ela estava se divertindo com os amigos perto da residência, na região de Brynigog. Às 7h20 da noite, testemunhas observaram um veículo Land Rover deixando a área de McInleth em alta velocidade. Apenas 9 minutos depois, um chamado de emergência foi feito para o número local de socorro. Alô, polícia, é uma urgência. Por favor, levaram minha filha. Eu moro em Brynigog. Espera. Val, pode falar com eles por mim?
Espere, a senhora pode falar comigo. Alô? E por que acha que ela foi levada? É que ela saiu de carro com alguém. Alguém a colocou no carro ou algo assim. Certo. Qual o nome da criança que está desaparecida? April Jones. Quantos anos ela tem? 5. O atendente da emergência acionou a polícia sem perder tempo e o primeiro agente chegou ao local em menos de 8 minutos. A policial conversou com uma amiga de April de 7 anos que estava com ela no momento. A menina conseguiu descrever rapidamente a pessoa envolvida. Tinha cabelo castanho, barba, olhos azuis ou verdes e vestia uma jaqueta ou suéter verde, jeans e tênis. Ela também falou sobre o veículo e um detalhe chamou a atenção dos investigadores. April teria entrado pela porta do motorista, o que sugeria que o volante estava no lado esquerdo do carro, diferente do padrão no Reino Unido, onde normalmente o volante fica à direita. Com base nessas informações, a polícia declarou estado de alerta máximo. Por se tratar de um possível desaparecimento forçado, era essencial investigar todas as linhas possíveis para tentar localizar April, sabendo que cada minuto poderia ser decisivo. Aquele dia começou como qualquer outro. A irmã mais velha de April descreveu como um dia comum. April participou de sua aula de natação normalmente e saiu do vestiário pronta para ir para casa. Apesar de ser outubro, o clima estava agradável, com sol e calor no fim da tarde. A irmã mais velha foi ao clube juvenil, mas por volta das 7:30 da noite recebeu uma ligação da mãe, em completo desespero, gritando que April havia sumido. À medida que o sol se punha, o desespero aumentava. A resposta da comunidade foi imediata e imensa. Quando as redes sociais começaram a espalhar a notícia do desaparecimento, muitos moradores saíram de casa para tentar ajudar de alguma forma e mostrar solidariedade à família Jones. No entanto, isso acabou dificultando as investigações da polícia, pois havia poucas pessoas em casa no momento, e os agentes só conseguiam conversar com elas quando retornavam. Quando a irmã mais velha voltou do clube de jovens, ela esperava que April já estivesse em casa. Em vez disso, encontrou a mãe preocupada, procurando pela filha nas ruas, enquanto a polícia fazia buscas pela vizinhança. Com o avanço das operações de busca, a mídia ficou sabendo do possível desaparecimento de uma menina de 5 anos. Toda a atenção do país se voltou para a pequena comunidade galesa, abalada por um acontecimento tão fora do comum. Às 10:30 da noite, a polícia divulgou uma atualização expressando crescente preocupação com April e pediu que qualquer pessoa com informações que pudessem ajudar entrasse em contato. Centenas de voluntários locais se mobilizaram após a notícia se espalhar pelas redes sociais como Twitter e Facebook. Um dos focos principais da polícia era também oferecer apoio à família, visivelmente abalada. As autoridades revelaram mais detalhes sobre as circunstâncias do desaparecimento de April, afirmando que ela foi vista pela última vez usando um casaco roxo e uma camiseta polo escolar. O serviço de coleta de lixo foi interrompido porque os trabalhadores também decidiram se unir às buscas. Com o passar das horas, mais e mais pessoas saíam para ajudar, até que mais de 100 moradores estavam envolvidos. A cidade, com pouco mais de 2.000 pessoas, ficou lotada de voluntários, alguns vindos até do sul do país de Gales e do norte da Inglaterra. A polícia reforçou que era essencial garantir que os voluntários fossem utilizados de forma coordenada e eficaz. A família de April não teve autorização para participar das buscas, caso se deparassem com algo inesperado. Então, a comunidade local tomou a frente para ajudar. Um dos primeiros desafios enfrentados pelas equipes foi o terreno. A área era rural e extensa, com colinas, ravinas, riachos, cachoeiras e solo irregular, o que tornava a procura extremamente difícil. Havia também minas de ardósia na região, e todos esses elementos, somados à chuva, criavam um obstáculo enorme para quem tentava localizar April.
Mais de 60 quilômetros quadrados foram cobertos e mais de 300 zonas específicas de busca foram definidas. A polícia entendia que se April tivesse sido levada por alguém desconhecido, cada segundo era crucial para tentar encontrá-la em segurança. 8 horas após a ligação inicial para o número de emergência, as buscas por April Jones continuavam com apoio tanto da polícia quanto da população. 120 agentes estavam envolvidos e trabalharam durante toda a madrugada. Na manhã seguinte ao desaparecimento, foi ativado o Sistema Nacional de Alerta Infantil, que informa todas as forças policiais do Reino Unido sobre a necessidade de atenção a qualquer ocorrência incomum envolvendo alguém que correspondesse à descrição de April Jones e da pessoa suspeita de tê-la levado. As informações foram compartilhadas com diferentes unidades, incluindo as descrições de April, do possível suspeito e do carro no qual, segundo uma amiga dela, ela teria entrado. Foi a primeira vez que esse tipo de alerta foi acionado em escala nacional. Minutos após o desaparecimento, os moradores de Machynlleth já estavam nas ruas, em centenas, ajudando nas buscas. Junto com voluntários especializados, trabalharam durante toda a noite e o dia seguinte. Já haviam se passado 14 horas desde que ela foi vista pela última vez, e ainda não havia sinal da menina. Cartazes começaram a ser espalhados por toda a região e a polícia instalou bloqueios nas estradas para inspecionar veículos. À medida que a investigação avançava, a polícia enfrentava uma pressão crescente da mídia que exigia mais informações. Coletivas de imprensa eram realizadas a cada poucas horas e às vezes os jornalistas eram avisados em cima da hora. Durante as buscas, o detetive superintendente Andy John assumiu a responsabilidade de localizar quem pudesse ter levado April. Depois que a amiga de April teve um momento de descanso, a polícia voltou a conversar com ela para obter uma descrição mais detalhada do que ela havia presenciado no momento do desaparecimento. Ficou claro que April entrou em um carro com a ajuda do motorista, mas não se sabia ao certo se ela o conhecia. Devido a uma condição de saúde que afetava seus movimentos, April não conseguiria entrar sozinha no veículo. Na manhã de 2 de outubro, apenas um dia após o sumiço de April, começaram a surgir informações que apontavam para uma pessoa, um morador local chamado Mark Bridger. Ele não era conhecido da polícia da região. Chegou a informação de que Mark Bridger e seu carro estavam na área mais ou menos na mesma hora em que tudo aconteceu. O que chamou a atenção imediatamente foi que seu veículo tinha o volante do lado esquerdo, exatamente como havia sido descrito pela amiga de April. Também foi dito que Mark Bridger chegou a participar das buscas por April junto com os demais moradores. Equipes adicionais foram mobilizadas, incluindo o uso de um helicóptero da polícia. A polícia obteve 4 endereços possíveis onde ele poderia estar. Cerca de 20 horas depois do registro do desaparecimento, agentes se dirigiram a todos os locais ao mesmo tempo, mas não encontraram nem April Jones nem Mark Bridger. Ao chegarem a um dos imóveis, um chalé chamado Mount Pleasant, por volta de 3h57 da manhã, notaram que não havia veículos por perto. Um dos agentes entrou no local e chamou por April pelo nome. Ninguém respondeu. Bridger havia se mudado para Mount Pleasant apenas 5 semanas antes. Às 4h30 da manhã, a polícia fez um anúncio. Mark Bridger havia sido detido. Segundo os detalhes divulgados, ele foi encontrado enquanto caminhava com um cachorro à beira de uma estrada, após ter sido localizado por um helicóptero da polícia às 10h42, a poucos quilômetros da casa de April. Durante todo o tempo, ele não levantou os olhos para observar o helicóptero sobrevoando. Também tentou mudar a própria aparência cortando o cabelo e raspando a barba. Cerca de 30 minutos depois, um carro da patrulha o avistou. Após confirmar seu nome ao policial, Bridger se virou e disse: "Eu sei do que se trata." O policial perguntou: "Onde ela está?" Bridger respondeu: "Foi uma tragédia. Eu a atingi com o carro. Não sei onde ela está.
Ele foi imediatamente detido. Os agentes o descreveram como uma pessoa visivelmente abalada. Mesmo tendo sido informado de que poderia ficar em silêncio, Bridger insistiu em falar. Eu procurei por ela a noite toda e hoje também, a pé, porque meu carro está na oficina. É um Land Rover Discovery com o volante do lado esquerdo. Eu não atirei de ninguém. Fiz tudo o que pude para ajudá-la. Fiquei desesperado. Só hoje de manhã entendi quem ela era quando vi na televisão. Eu só queria saber o que fiz. Onde deixei ela? Quero pedir desculpas à família dela. Ela já não reagia. Nenhum sinal, nem nos olhos, nem nada. Ela só estava sentada no banco. Eu tentei ajudá-la. Jamais a deixaria ali. Ela é um ser humano. Depois disso, ele foi levado ao quartel da polícia em Aberystwyth. A unidade foi isolada de outros detidos para que toda a equipe pudesse se dedicar exclusivamente a esse caso. Após a detenção, Coral fez um apelo emocionado à população, pedindo ajuda para encontrar April. Ao lado do detetive superintendente Reg Bevan, ela declarou: se alguém souber onde ela está, se puder fazer qualquer coisa para ajudá-la, por favor, faça isso. Precisamos muito de qualquer notícia. April tem apenas 5 anos. Ajudem a encontrá-la. Sobre a investigação em si, como já foi mencionado, seguimos várias linhas. Uma delas envolve Mark Bridger. E voltando às imagens que mostramos hoje, o utilitário Land Rover Discovery e a foto de Mark Bridger, gostaria de repetir as perguntas. Você viu esse carro entre a noite de segunda-feira e a tarde de terça-feira? Você conhece Mark Bridger? Teve algum contato com ele nesse período? Se tiver qualquer informação, entre em contato conosco pela linha de emergência dedicada a desaparecimentos. Durante a noite, 40 policiais participaram das buscas, incluindo equipes com cães farejadores e especialistas em áreas montanhosas, mas não houve novidades sobre a localização de April. A polícia agradeceu a todos que participaram, mas destacou como as condições da região tornavam tudo extremamente difícil. Posteriormente, as autoridades descreveram a operação como sem precedentes em termos de escala e da complexidade do terreno. Postos vizinhos e equipes especializadas também deram suporte. Mais de 20 áreas ao redor da comunidade foram vasculhadas. Em pouco tempo, cerca de 600 mensagens chegaram de moradores locais. Pessoas saíam de casa às 3 da madrugada, voltavam por poucas horas para descansar e antes das 7 já estavam de volta, junto com os primeiros raios de sol. Cerca de 100 voluntários da equipe de resgate em áreas montanhosas se uniram às buscas, além de outras 100 pessoas de unidades especiais da polícia, a guarda costeira e equipes da RNLI. Estou com 2 aqui sem carro, disse um dos voluntários. Vou levá-los e nos encontramos naquele cruzamento. A polícia chegou a pensar em pedir que os moradores interrompessem os esforços, mas a maioria continuava. Todos ali se conheciam e ninguém queria ficar de fora. Todos só queriam uma coisa: encontrá-la. Enquanto isso, chegou o momento de interrogar a principal pessoa de interesse, um pai de família chamado Mark Bridger. Logo no início da conversa, ele começou a ajustar a versão que tinha dado no momento da detenção. Confessou que algo muito ruim teria acontecido. Segundo ele, teria atropelado April por engano enquanto ela andava de bicicleta, o que resultou em um grave incidente. Disse que entrou em pânico, colocou ela no carro e tentou ajudá-la, mas não obteve sucesso. Depois disso, teria saído dirigindo com ela e afirmou que, em seguida, sua memória simplesmente apagou e que não consegue mais lembrar onde ela está. Ele insistiu que estava muito embriagado e que não se lembra do que aconteceu com April, mas garantiu que a deixou em um lugar seguro. As autoridades optaram por não divulgar essa versão de imediato, pois era necessário verificar até que ponto o que ele dizia correspondia à realidade e se ele estava mesmo contando tudo.
Após a detenção de Mark Bridger, policiais e peritos obtiveram acesso à casa dele para realizar uma inspeção minuciosa e tentar entender o que realmente havia acontecido. Assim que entraram, notaram um cheiro forte de produtos de limpeza e uma temperatura anormalmente alta, o que indicava que havia ocorrido um fogo intenso na lareira recentemente. Em imagens feitas por um helicóptero da polícia, era possível ver nuvens de fumaça saindo da chaminé da casa. Apesar de todos os esforços dos investigadores, não foi possível encontrar nenhum sinal de April, nem dentro da casa, nem nas proximidades. Na parte da tarde do dia 2 de outubro, o investigador Andy John decidiu conversar pessoalmente com a família da garota para comunicar os fatos que haviam surgido. A notícia foi devastadora. Os entes queridos de April perceberam que as chances de tê-la de volta eram praticamente nulas. Durante os interrogatórios, quando confrontado com as provas reunidas, Mark demonstrava fortes emoções, às vezes perdendo o controle. No entanto, os agentes achavam que era encenação, que aquilo era apenas um disfarce e que ele era alguém com tendência a inventar histórias. A confissão de Bridger, dizendo que tudo terminou de forma trágica, foi um golpe profundo para toda a equipe, que até o fim mantinha a esperança de um milagre. Eles trabalhavam sem dormir, enfrentando condições difíceis, acreditando que ainda havia uma possibilidade. A irmã mais velha de April contou que o nome do suspeito não lhe dizia nada, mas assim que viu o rosto dele na televisão, reconheceu na hora. Ela já o havia visto várias vezes na rua, pois ele morava por perto. No terceiro dia da investigação do desaparecimento, a polícia ainda buscava provas de que Bridger era o responsável. Precisavam descobrir se ele havia tido contato com April no momento em que tudo aconteceu, além de encontrar qualquer pista concreta. Após examinarem o carro dele, não encontraram sinais de atropelamento nem qualquer indicação de que alguém pudesse ter se machucado. A versão de Bridger, de que a garota teria se ferido ao entrar no carro, não se sustentava. Dentro do veículo não havia marcas ou manchas que indicassem algum ferimento. Esses fatos só reforçaram a crença dos investigadores de que a história sobre um acidente era na verdade uma farsa cuidadosamente planejada para esconder algo muito mais sombrio. Como o exame no carro não trouxe respostas, o foco voltou para a casa, onde, segundo eles, tudo realmente teria ocorrido. Lá foram encontrados indícios que apontavam que April de fato havia sofrido algum tipo de dano. Na lareira foram achados restos, entre eles 17 fragmentos pequenos de osso, e mais um foi localizado no ralo do banheiro. Isso confirmou os piores temores. Embora os peritos acreditassem que nem tudo havia sido consumido pelo fogo, os vestígios na lareira e no ralo indicavam, segundo eles, uma tentativa apressada de ocultar tudo. A análise do computador dele e de outros materiais apenas reforçou as suspeitas. Bridger representava um perigo real e não era quem fingia ser. Isso ajudou a entender por que ele teria levado April, para satisfazer impulsos distorcidos. O histórico de buscas na internet revelava um interesse extremamente preocupante por menores. No computador dele havia pastas inteiras com conteúdos que não podem ser descritos publicamente. Nessas pastas estavam imagens e arquivos relacionados a casos que já haviam chocado o público, incluindo fotos de Holly Wells e Jessica Chapman, duas garotas de cerca de 10 anos da cidade de Soham, e também de Caroline Dickinson, de 13 anos, envolvida em um episódio grave durante uma excursão escolar na França. Além disso, no aparelho foram encontradas imagens supostamente retiradas de redes sociais, inclusive de crianças da mesma região. Algumas das fotos mostravam April e sua irmã mais velha. Depois disso, surgiu mais um detalhe. Jasmine se lembrou que alguns meses antes do desaparecimento de April, Mark Bridger havia mandado mensagens para ela pelas redes sociais. Ela estava na sala, usando o notebook, quando viu a notificação, um pedido de amizade de Mark. Jasmine não o conhecia, então o mostrou imediatamente ao pai,
Paul o reconheceu. Nos anos 90, ele tinha saído com as irmãs dela, mas não entendia porque ele queria se conectar com sua filha. Coral também aconselhou a não aceitar o pedido. Jasmine o excluiu e parecia que tudo tinha terminado ali. Quando ficou claro que o caso havia deixado de ser tratado como um simples desaparecimento e passou a outro nível, cerca de 150 pessoas foram até a igreja para dar apoio à família de April. A cerimônia foi conduzida pelo bispo de Bangor, Andy John, junto com o reverendo Rogers. O clima era pesado, tomado por um sentimento coletivo de perda. Em homenagem à garota, a cidade foi decorada com fitas cor-de-rosa, a cor preferida dela, como havia pedido a mãe de April. A polícia voltou a pedir que qualquer informação relacionada a Mark Bridger fosse compartilhada. Com isso, mais de 2.500 ligações foram recebidas. O primeiro-ministro David Cameron comentou que o tempo para interrogar Bridger estava se esgotando. Os investigadores tinham até às 5 da tarde para formalizar as acusações ou libertá-lo. No entanto, foi concedida uma prorrogação de mais um dia. Naquele dia, Bridger foi levado ao tribunal de Aberystwyth às 3:30 da tarde. A polícia tinha mais 24 horas para interrogá-lo. A população respondeu novamente. Cerca de 450 pessoas com conhecimento da região saíram para vasculhar as vilas próximas. Os voluntários foram orientados a evitar áreas perigosas, como o rio, a floresta e minas abandonadas, que já tinham sido inspecionadas por equipes especializadas. No sábado, 6 de outubro, 5 dias após o sumiço de April, Mark Bridger foi oficialmente acusado. Um representante da Promotoria Real declarou que, após revisar todo o material reunido, considerava possível e necessário acusá-lo por vários motivos, entre eles ter causado um dano irreversível a April Jones, tentar atrapalhar as investigações e privá-la de liberdade. Essa declaração gerou sentimentos mistos. Por um lado, havia alívio. O responsável por tudo aquilo finalmente havia sido detido. Mas também havia uma dor profunda. Não só pela família Jones, mas também por April, cuja trajetória foi interrompida de uma maneira inimaginável. Mas afinal, quem era Mark Bridger? Ele nasceu em 6 de novembro de 1965, em Sutton, no condado de Surrey. Era o segundo de 3 filhos e seu pai trabalhava na polícia de Londres. Após concluir o ensino médio, Mark entrou no colégio de Croydon, mas não conseguiu terminar o curso técnico de engenharia. Com o passar dos anos, se tornou um homem grande e forte, com mais de 1,80 m de altura. As pessoas que o conheciam o descreviam como alguém comunicativo, trabalhador e até carismático. Algumas também comentavam seu estranho fascínio por temas militares. Ele dizia que havia sido especialista em explosivos e que trocou de nome para se proteger de possíveis represálias por parte de certos grupos radicais. Mais ainda, afirmava que tinha servido nas Forças Especiais Britânicas, ou SAS. Mais tarde, durante os interrogatórios relacionados ao caso de April, ele insistia que foi um militar de destaque. Mas tudo isso era invenção. Na realidade, ele nunca havia servido nas Forças Armadas. Longe de ser um exemplo, ele já havia chamado a atenção da polícia quando era mais novo. No início dos anos 90, acumulou algumas acusações, desde causar danos a propriedades até envolvimento em brigas de rua e dirigir sem seguro. Em 1984, conseguiu um emprego como bombeiro em Londres, mas permaneceu na função por apenas 6 meses, alegando que problemas pessoais o forçaram a sair. Foi também nessa época que terminou o relacionamento com a parceira, pouco tempo após o nascimento do filho do casal. Com o rompimento, os pais dele perderam o contato com o neto, o que deu início a um conflito familiar profundo que nunca foi resolvido. Mais tarde, Mark passou a dizer que seus pais já haviam partido deste mundo. Depois disso, ele seguiu para o país de Gales, onde sua avó havia morado anteriormente.
Passou a se mudar com frequência, trabalhando como garçom, cozinheiro, mecânico, auxiliar florestal. Acabou se estabelecendo numa pequena localidade chamada Machenlet. Lá, ainda trocou de função várias vezes. Foi ajudante de cozinha em um hotel, soldador, auxiliar na reforma de uma pousada, salva-vidas e também trabalhou em um matadouro. Teve 6 filhos com diferentes mulheres. Poucos dias antes dos acontecimentos envolvendo April, ele terminou mais um relacionamento, o que afetou fortemente seu estado emocional. Ele admitiu que, em momentos assim, costumava exagerar no álcool e que há cerca de 12 anos fazia uso intermitente de medicamentos para lidar com o desânimo. A atenção que recebia de mulheres parecia ter grande peso para ele. Poucas horas antes do incidente, ele enviou mensagens para 3 mulheres diferentes pelas redes sociais, sugerindo encontros casuais. No entanto, o que mais causou preocupação foi o fato de que, em seu histórico de navegação, foi encontrada uma imagem animada inaceitável que envolvia cenas que não podem ser mencionadas aqui. Uma delas retratava uma situação extremamente preocupante. Mais tarde, durante a vistoria de seu carro, os investigadores encontraram um rolo de fita adesiva no painel, semelhante ao que aparecia na animação. Com isso, a polícia começou a montar um panorama mais claro do que poderia ter acontecido. Quando ele levou April, aparentemente não sabia que estava sendo observado. Por volta das 8h30 da noite, o veículo dele foi visto em frente a uma casa numa vila localizada a cerca de 3 milhas do lugar onde a jovem morava. Não ficou claro se esse havia sido seu primeiro retorno para casa após o ocorrido ou se ele foi até lá antes de ir para outros lugares. A possibilidade de ele já ter passado por casa mais cedo naquele mesmo dia também foi considerada. Na manhã seguinte, por volta das 9 horas, ele foi visto perto de um rio carregando um saco preto de lixo. A testemunha que o viu mais tarde contou à polícia que achou o volume suspeito. Parecia conter algo. Ainda naquele dia, ele levou seu Land Rover até uma oficina, dizendo que o veículo precisava de manutenção, e depois chegou até a fingir que estava participando das buscas, antes de ser localizado pelos agentes. Um teste rápido de DNA confirmou a presença de vestígios ligados a April na casa situada na Mount Pleasant. Os mais relevantes foram encontrados embaixo do tapete da sala e na área em frente ao fogão. Segundo as investigações, ele pode ter feito algo grave com April e depois tomado atitudes extremas para encobrir o ocorrido. Há quem diga que certas habilidades que ele adquiriu em empregos anteriores podem ter influenciado nas ações dele após o acontecimento. A audiência com Bridger estava marcada para acontecer em Aberystwyth já na segunda-feira seguinte. A polícia declarou que continua completamente focada no caso, mobilizando 10 equipes especializadas que, desde o amanhecer de sábado, intensificaram as buscas na região. Um pequeno grupo se reuniu em frente ao tribunal. Um dos presentes jogou uma garrafa contra o camburão que levava o suspeito, enquanto outros gritavam palavras ofensivas. Mais tarde, ele foi transferido para o presídio de Manchester, anteriormente conhecido como Strangeways. Ao longo da semana, muitas esperanças surgiram. Dessa vez, lanternas foram soltas no céu. Exatamente 7 dias haviam se passado desde a última vez que April foi vista brincando no quintal. Desde então, as pessoas passaram por uma verdadeira montanha-russa de emoções. 6 meses após o desaparecimento da garota, sua família decidiu marcar seu 6º aniversário, soltando balões cor-de-rosa no gramado onde ela costumava brincar. Na segunda-feira, 14 de janeiro de 2013, Bridger foi chamado a declarar sua posição. Ele negou envolvimento em todas as acusações. Não admitiu participação no desaparecimento, nem nos eventos posteriores, nem em qualquer tentativa de esconder o que aconteceu. No entanto, descobriu-se mais tarde que nem ele mesmo descartava que suas ações poderiam ter levado ao que se transformou em uma enorme tragédia. Para os pais de April, aquele foi o primeiro contato direto com ele desde o dia em que tudo aconteceu.
Coral e Paul decidiram comparecer a todas as audiências. Estavam determinados a enfrentar todo o processo até o fim. Em março de 2013, a BBC informou que as buscas estavam se aproximando do fim. Mesmo sem encontrar a menina, a polícia, em parceria com o Ministério Público, seguiu preparando o caso para o julgamento. Eles tinham pouco mais de 2 meses para reunir todas as provas e argumentos. Um prazo extremamente curto para um processo tão complexo. Quando o julgamento começou, no dia 29 de abril, Bridger manteve a versão que já havia apresentado durante os interrogatórios. Ele negou qualquer responsabilidade e tentou se mostrar como alguém preocupado, que supostamente tentou ajudar April após um incidente, segundo ele, acidental. O ponto decisivo foi o testemunho de uma amiga de April que viu tudo com seus próprios olhos. Segundo ela, a menina primeiro entrou no banco da frente, depois passou para o de trás, e o carro saiu imediatamente. Eu não sabia que ela ia entrar naquele carro, acrescentou. Durante o interrogatório feito pelo advogado de defesa, a menina demonstrava nervosismo, mexia no cabelo e às vezes abraçava a si mesma. Você viu bem o carro? Sim, muito bem, respondeu com firmeza. Tem certeza de que viu April com aquele homem? Sim, eu tenho certeza, afirmou. Mais tarde, soube-se que, na manhã seguinte ao desaparecimento de April, por volta das 9 horas, Bridger foi até uma oficina, dizendo que havia sofrido um acidente. Um dos funcionários contou no tribunal que, embora todos estivessem abalados com o ocorrido, a atitude de Bridger chamou a atenção. Parecia que ele ia começar a chorar. Mesmo assim, perguntava insistentemente quanto custaria o conserto e quando poderia pegar o carro de volta. Estava agitado e claramente nervoso. Uma das voluntárias que participavam das buscas relatou ter visto Bridger à beira da estrada, na vila onde ele morava. Ele segurava um saco preto, como se houvesse algo dentro. O local ficava a poucos metros de sua casa, perto de um rio. As suspeitas aumentaram quando ele conversou com o carteiro. Este lembrou que Bridger parecia surpreso e perguntava qual carro a polícia estava procurando. Mas mais tarde, ele se contradisse ao juntar-se aos voluntários. Para uma pessoa, disse que soube do ocorrido por volta das 9h30 da manhã. Para outra, afirmou que procurava por April desde a noite anterior. A diretora da escola onde a garota estudava também prestou depoimento. Ela contou sobre as conexões complicadas entre várias famílias, nas quais Bridger mantinha vínculos com mães jovens. Durante uma reunião de pais, apenas algumas horas antes do que não pode ser dito no YouTube, ela viu Bridger conversando com uma ex-aluna que agora estudava no ensino médio. Aquilo lhe pareceu estranho. O pai de April também falou em tribunal. Ele conhecia Bridger desde o início da década de 90, quando ambos se relacionavam com irmãs. Descreveu Bridger como alguém impulsivo, que dirigia de forma extremamente imprudente. Certa vez, emprestou a ele um livro sobre sobrevivência, mas Bridger afirmou que havia perdido. Mais tarde, numa visita, Paul viu o livro na casa dele e o pegou de volta. O júri também foi informado de que, algumas horas antes do desaparecimento de April, Bridger tentou conversar com uma menina de aproximadamente 10 anos que brincava perto dali. Ele a convidou para dormir na casa da filha dele, mas nenhum plano concreto foi feito. Durante os interrogatórios, Bridger negou que April tenha estado em sua residência. No entanto, quando evidências irrefutáveis foram apresentadas em tribunal, ele afirmou ao júri que teria visto cenas com ela em seus sonhos, como se ela estivesse deitada perto da lareira. Depois que todo o material foi apresentado, os jurados se retiraram para deliberar. No dia 30 de maio, chegaram a uma decisão unânime. Mark Bridger foi considerado culpado em todas as 3 acusações. A sentença foi prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Ele abaixou o olhar em silêncio ao ouvir o veredito. Naquele dia, os pais de April, Paul e Coral estavam presentes no tribunal.
Eles ouviram o anúncio de que Bridger havia sido responsabilizado pelo desaparecimento da filha. April permanecerá para sempre em nossos corações. Ficamos emocionados com as mensagens de apoio que recebemos de todo o mundo nestes tempos tão difíceis. Embora ele nunca volte à sociedade, ainda não contou o que realmente aconteceu naquela noite e o paradeiro dela continua um mistério. Muitos acreditam que esse é o último controle que ele mantém, recusando-se a revelar a verdade. Quando o julgamento chegou ao fim, Bridger foi descrito como alguém propenso à mentira e à manipulação. Alimentava pensamentos obscuros relacionados a jovens e deliberadamente prolongou o processo, forçando testemunhas a reviverem lembranças difíceis, mesmo podendo ter assumido a culpa desde o início, poupando todos desse sofrimento. O investigador-chefe Andrew John, responsável pelo caso, disse que Bridger é uma pessoa extremamente perigosa e ardilosa que precisa ter controle absoluto sobre tudo. Ele está envolvido num ato terrível relacionado ao desaparecimento de alguém indefeso. Tudo o que se sabe sobre ele aponta para uma pessoa que vive em um mundo de ilusões próprias. Em julho de 2013, a BBC informou que Bridger foi atacado na prisão. Ele sofreu ferimentos causados por um objeto improvisado enquanto caminhava por um corredor do presídio em Wakefield, West Yorkshire. Foi levado ao hospital, recebeu pontos e, como não corria risco, foi devolvido à cela no mesmo dia. Em setembro de 2013, a família realizou uma cerimônia simbólica de despedida. Embora o mais importante não tenha sido recuperado, organizaram um funeral simbólico. Um caixão vazio, decorado com flores, foi levado até o local de descanso final em uma carruagem puxada por cavalos. O local escolhido para a despedida ficava a poucos passos do ponto exato onde tudo havia chegado ao fim. Em vez de um adeus tradicional, a família recebeu apenas fragmentos encontrados durante a investigação, além de uma pequena quantidade de cinzas. Junto a isso, foram colocados alguns objetos pessoais como forma de tornar aquele canto especial. Um espaço de lembrança, onde seria possível se sentir mais próximo dela. O trajeto do cortejo durou cerca de 1,5 km, da casa até a igreja, passando bem pelo centro da cidade. Ao longo do caminho, laços cor-de-rosa foram pendurados. Um ano antes, simbolizavam esperança e busca. Agora, representavam respeito e saudade. Centenas de pessoas que haviam participado das buscas se juntaram à cerimônia. Muitos levavam as mãos das crianças, e o espaço dentro da igreja foi pequeno demais para todos que compareceram. Em dezembro de 2013, foi revelado que o indivíduo condenado pelo caso tentou recorrer da decisão. No entanto, apenas um mês depois, confirmou-se que ele havia desistido da ideia exatamente 11 dias antes da audiência marcada. Já em novembro de 2018, grandes empresas de tecnologia anunciaram novas medidas para proteger os menores de idade, limitando o acesso a conteúdos considerados inadequados. Mais de 100 mil termos de busca passaram a não gerar resultados quando houvesse risco de violação das normas legais. A decisão veio como resposta ao ocorrido no bairro de Mount Pleasant. A residência associada àquela lembrança dolorosa foi posteriormente demolida. A própria família acompanhou o momento de perto. Para eles, aquele lugar trazia memórias difíceis. Aquela casa representava algo que ainda não conseguíamos deixar para trás. Cada vez que passávamos por ali, parecia que voltávamos mentalmente para aquele instante. Agora que não existe mais, sentimos um certo alívio. Finalmente podemos seguir em frente, disseram. Meses depois, em fevereiro de 2018, veio à tona que o pai da jovem Paul enfrentava uma grave condição neurológica. Uma doença rara começou a apagar suas memórias. Sua esposa, Coral, contou à imprensa que ele já não entendia porque a filha nunca foi visitá-lo no hospital. Mas apesar de tudo, a família mantém a certeza. Ela será lembrada não pelas circunstâncias difíceis, e sim pela luz que espalhou enquanto esteve presente.
pelo carinho, pelo sorriso e pela alegria que levava a todos ao seu redor. Grace M. Rose. Milene nasceu em 1996 em Essex, na Inglaterra. Ela era a caçula da família, tinha 2 irmãos mais velhos, Michael e Declan. Desde pequena, Grace era extremamente comunicativa, cheia de energia, criativa e sempre fazia questão de estar perto dos seus entes queridos. Formou-se na Universidade de Lincoln, com diploma em Publicidade e Marketing. Antes de iniciar um novo capítulo da sua vida, ela decidiu fazer uma grande viagem. Durante um ano inteiro, economizou com dedicação para esse tour. Antes de partir, demonstrando empatia, Grace doou seus cabelos longos para a fundação Little Princess, responsável por confeccionar perucas para jovens em tratamento. Em outubro de 2018, ela se despediu de casa e foi em busca de aventuras. Primeiro passou pelo Peru, onde viajou por 6 semanas explorando a América do Sul. Pelo caminho, conheceu outras pessoas e gostava de compartilhar fotos e histórias com os amigos que ficaram em casa. No dia 19 de novembro, aos 21 anos, Grace chegou sozinha à Nova Zelândia. 11 dias depois, chegou a Auckland e ficou hospedada no albergue Base Backpackers, localizado na Queen Street, dividindo quarto com outros viajantes. No sábado, 1º de dezembro, ela saiu do local pouco antes das 6 da tarde. Vestia um vestido preto na altura dos joelhos, tênis branco e carregava uma bolsinha transversal. Ela tinha combinado de encontrar um rapaz com quem havia conversado por um aplicativo de relacionamentos. A princípio, ficou na dúvida se deveria ir, mas depois de algumas trocas de mensagens, resolveu aceitar. Combinaram de passar a noite em um bar. O encontro aconteceu no Sky City, um grande complexo com bares, restaurantes e áreas de lazer. Grace trocava mensagens com sua amiga Amina e dizia estar gostando bastante do rapaz. Ele trabalha com petróleo e está hospedado num hotel, escreveu ela. Tudo parecia correr bem. Mais tarde, eles foram para outro local, o The Bluestone Room. Em determinado momento, Grace saiu de perto da mesa e, por algum motivo, o rapaz começou a mexer na bolsa dela. Por volta das 9h30 da noite, eles deixaram o bar abraçados e seguiram pela rua. Na manhã seguinte, 2 de dezembro, uma data muito especial. Grace completava 22 anos. Familiares e amigos começaram a mandar mensagens de parabéns, mas Grace não respondia. Tampouco aparecia online. Ambos os seus celulares iam direto para a caixa postal. O irmão Declan contou que, até então, ela postava fotos e notícias todos os dias. O silêncio repentino, especialmente num dia tão simbólico, chamou a atenção imediatamente. Grace era muito ligada à família e esse tipo de comportamento não fazia parte do seu perfil. Esse foi o primeiro sinal de alerta. Os pais da jovem procuraram a polícia de Auckland no dia 5 de dezembro para relatar seu desaparecimento. Os investigadores entraram em contato com o albergue onde Grace havia se hospedado e lá confirmaram. Na noite de 1º de dezembro, ela não voltou mais. A princípio, nada parecia fora do normal. A maioria de seus pertences continuava no quarto. Parecia apenas que ela poderia ter ficado na casa de algum novo conhecido e esquecido de avisar. No entanto, graças à grande quantidade de câmeras espalhadas pela cidade, os detetives conseguiram descobrir rapidamente onde ela esteve naquela noite. O homem misterioso com quem ela passou o sábado foi identificado sem maiores dificuldades. Naquela mesma noite em que Grace foi vista pela última vez, ela trocou a foto de perfil no Facebook. Logo abaixo apareceu um comentário. "Linda, você está brilhando." Quem escreveu foi exatamente o homem com quem ela havia marcado o encontro pelo Tinder. O nome dele era Jesse Campson. Naquele período, ele estava hospedado no Hotel City Life, no centro de Auckland. Pouco antes disso, Jesse havia publicado um texto falando sobre arrependimentos, orgulho e ego. Essas palavras chamaram a atenção imediatamente. Mas afinal, quem era Jesse Campson? Ele tinha 26 anos. Nascido em Wellington, cresceu mudando constantemente de cidade após a separação dos pais. Parte da infância foi criada pelos avós e quase não mantinha contato com o restante da família.
As pessoas que o conheciam descreviam Jesse como alguém com tendência a inventar histórias. Dizia que era parente de um famoso jogador de rugby e afirmava ter sérios problemas de saúde, o que não era verdade. Frequentemente enganava empregadores, locadores, amigos e namoradas. Várias vezes essas mentiras geravam consequências. Ele era demitido e expulso dos lugares onde morava. Um antigo locador contou que Jesse dizia ser jogador profissional de softball, supostamente com contrato assinado com a seleção nacional. Após 2 meses de promessas, ficou claro que tudo não passava de invenção. No Hotel City Life, ele afirmava ocupar um cargo de liderança em uma grande rede varejista, mas na prática, sua estadia era paga com a ajuda do governo. Seu último emprego havia sido em vendas por telefone, mas logo foi desligado, pelo mesmo padrão de comportamento. Tudo isso aconteceu justamente no dia em que conheceu Grace, 1º de dezembro. Jesse foi a última pessoa com quem ela foi vista, e por isso os policiais decidiram que ele poderia ser peça-chave para entender o que havia ocorrido. No mesmo dia em que Grace foi oficialmente considerada desaparecida, 5 de dezembro, Jesse foi chamado à delegacia para uma conversa informal. Conte pra gente sobre a Grace. A gente se conheceu no Tinder. Deu match na sexta, e no sábado já combinamos de nos ver. Nos encontramos perto do Sky City e depois resolvemos ir ao Andy's Burger Bar, que fica no térreo. De quem foi a ideia de ir justamente lá? Minha. No começo, eu nem acreditei que ela era de verdade. Como assim? Já ouviu falar em algo chamado catfishing? Não. É quando alguém pega suas fotos ou informações e finge ser você. Mas quando você encontra a pessoa, descobre que ela é completamente diferente. E por que quis marcar o encontro em um lugar movimentado? Porque é mais seguro. Se ela não fosse quem dizia ser, pelo menos eu estaria em um ambiente protegido. É você, né? Sim, ali. Ela foi naquela direção e eu atravessei a rua. Segui pela Victoria Street até o fim, virei à esquerda e fui em direção ao Viaduct. Caminho meio estranho para quem dizia que ia para lá. Por que escolheu esse trajeto? E me senti mais tranquilo assim. A gente está muito preocupado com o paradeiro dela, sabe? Existe a possibilidade de que ela tenha encontrado alguém antes. Você entende onde quero chegar? Você toparia entregar voluntariamente uma amostra de DNA caso a gente precise comparar algo? Claro, sei que não fiz nada de errado, então estou tranquilo. Neste momento, a gente ainda não sabe o que houve com ela. Pode ser que ela não consiga mais entrar em contato? Entendo. Quando digo que algo ruim pode ter acontecido, quero dizer uma situação realmente complicada. Ainda não temos certeza de nada. Pode ser que ela esteja bem, mas também existe a chance do contrário. Sim, e talvez você tenha alguma ligação com isso. Espera aí, estão me culpando por algo que eu não fiz? Não, você não está sendo preso. Ah, entendi. Caramba! Ele afirmou que a noite foi tranquila. Disseram tchau com um abraço, um beijo no rosto e marcaram de se ver no dia seguinte. Segundo ele, tentou falar com ela depois pelo Tinder, mas viu que ela o havia removido. Foi aí que o contato entre eles terminou. Mas os investigadores ainda tinham as imagens das câmeras do Hotel City Life, e foi aí que começaram a surgir novas informações. Aos poucos, um cenário bem preocupante começou a tomar forma. Eram quase 6 terabytes de gravações para revisar e analisar. Apesar de ele dizer que se despediram na rua, as câmeras mostraram que os dois entraram juntos no hotel, de braços dados. Subiram juntos até o andar do quarto dele. Mas ela não foi mais vista saindo de lá. Na manhã seguinte, no dia do aniversário dela, as câmeras registraram ele deixando o hotel. Durante algumas horas, foi possível acompanhar os passos dele. Primeiro, ele foi até umas lojas e comprou uma mala. Depois, produtos de limpeza. Mais tarde, perto do meio-dia, chamou um táxi e foi até uma locadora de veículos, onde pegou um Toyota Corolla vermelho. Algumas horas depois, ele se encontrou com outra moça com quem também falava no Tinder.
Mais tarde, a jovem contou que, durante a conversa, Jesse estava agindo de forma estranha. Mencionava coisas assustadoras, fazia insinuações sobre pessoas enterradas e dizia ter conhecidos na polícia. Essas palavras deixaram ela muito desconfiada. Sentiu-se insegura, recusou o convite para ir com ele e preferiu voltar sozinha para casa. Depois disso, nunca mais teve contato com ele. Logo em seguida, Jesse voltou ao centro da cidade. Lá, alugou um equipamento de limpeza de carpete, dizendo aos funcionários que queria remover manchas de vinho. Mais tarde, por volta das 9h30 da noite, ele carregou 2 malas em um carrinho de hotel e as colocou dentro do Toyota que havia alugado anteriormente. Na manhã seguinte, por volta das 7 horas, as câmeras registraram Jesse novamente. Desta vez, ele estava comprando uma pá. Algumas horas depois, foi visto perto do carro, que lavava cuidadosamente com um jato de alta pressão. Assim que terminou, devolveu o veículo à locadora e logo depois o carro foi alugado por outro cliente. No dia 5 de dezembro, a mesma data em que foi divulgado que ninguém conseguia mais contato com Grace, Jesse circulou por diferentes áreas da cidade, descartando objetos em lixeiras. A polícia foi até o hotel City Life para conversar com ele. E justamente no momento em que os agentes se aproximaram da recepção, Jesse apareceu. Ao vê-los, imediatamente se virou e saiu andando, evitando fazer contato visual. Mas os policiais notaram sua reação, o alcançaram e o levaram para um bate-papo formal. Mesmo negando qualquer envolvimento, os investigadores decidiram vasculhar com atenção o quarto do hotel. Naquela noite, foi feito o primeiro apelo oficial ao público para ajudar na busca pela viajante britânica Grace Millane. Pouco depois, uma coletiva de imprensa foi realizada, onde a polícia pediu para que qualquer pessoa que tivesse visto a jovem no sábado à noite, após as 7h15, entrasse em contato. No dia 7 de dezembro, o pai de Grace, David, já estava em Auckland. Visivelmente emocionado, ele falou com a imprensa: "Eu sou David Millane, pai da Grace. Obrigado por estarem aqui. Como vocês sabem, desde o sábado, dia 1º de dezembro, perdemos o contato com ela e estamos muito preocupados. Grace é uma pessoa extremamente gentil, aberta e cheia de vida. Ela ama a família com todo o coração. Normalmente falamos todos os dias. Ela manda mensagens para mim, para a mãe, para os irmãos ou posta alguma coisa nas redes sociais. Desde o dia 20 de novembro, quando chegou à Nova Zelândia, ela vinha compartilhando conosco fotos e histórias da viagem. O que está acontecendo agora é muito difícil. Todos nós estamos sem palavras para expressar o que sentimos. A investigação avançava rapidamente. A polícia não revelou de imediato o nome da pessoa de interesse, mas confirmou que já havia conversado com Jesse e que ele estava sob observação. À medida que os dias passavam, a preocupação aumentava e foi declarado oficialmente que os investigadores estavam lidando com uma situação bastante séria. No dia 8 de dezembro, com o surgimento de novos elementos no caso, Jesse foi novamente detido e interrogado. Sua versão dos acontecimentos agora era completamente diferente da anterior. "Você está pronto para nos contar o que aconteceu no último sábado?" "Sim. Conte pra gente como tudo aconteceu." Ela começou a falar sobre 50 tons de cinza. No início, tudo parecia comum, mas depois ela sugeriu experimentar algo diferente. As coisas ficaram um pouco mais intensas. A gente acabou no chão e, em um certo momento, ela me pediu para apertar o pescoço dela. Depois disso, fui tomar banho. E a última coisa de que me lembro é de ter adormecido lá. Preciso parar. Eu preciso sair. Quando Jesse acordou na manhã seguinte e percebeu que Grace não estava mais reagindo, ficou completamente desnorteado. Sem saber o que fazer, ele a escondeu dentro de uma mala e levou para fora da cidade, tentando evitar que descobrissem o que havia acontecido. Apesar de tudo isso, ele continuava dizendo que não tinha plena consciência de suas ações. "Eu não sabia o que fazer. Desci as escadas completamente perdido. Minha cabeça estava uma bagunça. Você sai do banho, enrolado na toalha, apaga a luz, vai até o quarto e se deita, certo?" "Certo." "Não. E mesmo assim, quando você sai, não olha para trás, só pensa que ela já foi embora porque estava tudo silencioso?" "Exatamente.
Achei que ela só tinha saído. A gente vai sair daqui em breve. Você vai nos mostrar o lugar onde a deixou. Amanhã, provavelmente, os especialistas vão iniciar os procedimentos necessários. Eles têm meios muito precisos para entender o que aconteceu com uma pessoa. Você entende isso? Entendo. Kimgi... Jesse, você teve alguma participação no desaparecimento de Grace Millane? Não. Jesse Campson, você está sendo detido. Quando a polícia vasculhou o quarto dele no hotel, isso só confirmou as preocupações que já existiam. Mesmo com a tentativa de limpar tudo, ainda havia marcas no chão. Pouco tempo depois do depoimento dele, os investigadores começaram a fazer buscas pela região próxima de Waitakere. Por volta das 4 horas da tarde, uma pessoa foi localizada perto da estrada. Esse local já tinha sido identificado como importante desde a noite anterior, durante a investigação. Agora podemos informar que uma mulher foi recentemente encontrada e há indícios de que se trata de Grace. O próximo passo é a confirmação oficial da identidade. Mas, com base nos dados reunidos até agora, temos razões sólidas para acreditar que é ela. Agora, o objetivo é reconstruir todo o caminho desde a chegada dela à Nova Zelândia. Esse é um momento extremamente difícil, especialmente para a família da Grace. Estamos com eles de coração. Qualquer pai, qualquer mãe, numa situação dessas, enfrenta uma dor indescritível. Sim, eu entendo o que ele está sentindo. Eu também tenho uma filha mais ou menos da mesma idade. Estamos tentando dar o máximo de apoio possível para ele. Ele está aqui com o irmão, enquanto o resto da família está muito longe, do outro lado do mundo. A investigação foi conduzida pelo detetive Scott Beard. Ele manteve contato constante com os familiares da Grace e fez tudo o que pôde para que sentissem que não estavam sozinhos. Para Jesse e sua equipe, que até o último momento mantinham a esperança de um desfecho positivo e sonhavam em levar boas notícias aos familiares de Grace, aquele momento foi um verdadeiro choque. A emoção tomou conta de todos os envolvidos nas buscas. O acontecimento repercutiu fortemente em todo o país. Milhares de pessoas manifestaram apoio, acendendo velas e organizando homenagens em memória da jovem. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, fez um pronunciamento público direcionado aos pais de Grace, expressando profundo pesar e assegurando que poderiam contar com todo o apoio possível do governo. É difícil imaginar o que a família dela está sentindo neste momento. Todo o meu coração está com o pai dela, David, que veio até o país, com a mãe Gillian, que não conseguiu estar presente, e com todos os entes queridos que perderam alguém tão próximo. Em nome de toda a Nova Zelândia, pedimos desculpas. Sua filha merecia estar segura aqui e lamento profundamente que as coisas tenham acontecido de outra forma, declarou a primeira-ministra. Ela acrescentou que as autoridades já haviam comunicado, por meio da polícia, a total disposição para prestar qualquer tipo de auxílio necessário. Posteriormente, foi confirmado que Jesse Campson havia sido formalmente acusado. Apenas 5 dias após Grace ser dada como desaparecida, ele compareceu ao tribunal em Auckland. Durante o processo, seu nome foi mantido em sigilo, a fim de garantir a imparcialidade do julgamento. Por esse motivo, durante um bom tempo, o público não teve acesso completo aos registros de seus depoimentos. Muitos trechos estavam editados ou desfocados. De acordo com os especialistas, a jovem foi tratada de forma extremamente agressiva. Marcas encontradas nela indicavam que houve forte pressão física, e isso teria ocorrido por um período prolongado. Um detalhe especialmente perturbador é que nesse mesmo período, segundo as investigações, Jesse, já em seu quarto, realizava pesquisas estranhas na internet. Fogo mais intenso, aves que se alimentam de restos, além de informações sobre a região Natural Waitakere, local para onde ele foi depois, com intenções sombrias. Após essas buscas, ele acessou sites de conteúdo adulto e, mais tarde, conforme apurado, tirou algumas fotos pessoais da jovem, mesmo já não havendo mais sinais de reação por parte dela. Pouco mais de um mês depois, na cidade inglesa de Brentwood, foi realizada uma cerimônia de despedida na catedral local, com a presença de centenas de pessoas. O detetive Scott Beard, responsável pela investigação, viajou até o Reino Unido para prestar homenagem e dar apoio à família Millane. 6 dias após o funeral, Jesse voltou ao tribunal.
Ele não reconheceu qualquer responsabilidade. As audiências começaram em novembro e se estenderam por cerca de 3 semanas. Durante todo esse período, Jesse permaneceu distante, sem demonstrar quase nenhuma emoção. Em certos momentos, ele apenas fitava os papéis ou escondia o rosto entre as mãos. Seus advogados alegaram que o ocorrido foi uma situação trágica durante um momento íntimo, o qual, segundo eles, teria sido consensual e não seria algo novo para a jovem. Segundo essa versão, tudo teria sido resultado de um experimento mal-sucedido e não de uma atitude deliberada. Os advogados alegaram que Jesse apenas se assustou e tentou encobrir o que havia acontecido com Grace quando percebeu que algo deu errado durante um momento íntimo. A defesa insistiu. Não foi algo feito com intenção. Nada mudou. Eles continuam dizendo que foi um acidente que ocorreu durante uma relação íntima que, se for conduzida de forma inadequada, especialmente sob efeito de bebida ou por falta de experiência, pode terminar de forma trágica. Mas a acusação veio bem preparada. Havia muitas provas e testemunhos. Os promotores acreditavam que Jesse não entrou em pânico e que não se tratava apenas de um erro. Tudo indicava ações realizadas com frieza e cálculo. Ele começou a encobrir os rastros de forma meticulosa, criando uma teia confusa de contradições e versões distorcidas. Para que o que aconteceu com Grace Millane tivesse chegado ao ponto em que chegou, o réu, sentado ao fundo da sala, precisou mantê-la sob controle por vários minutos, algo entre 5 e 10. Em determinado momento, ela parou de reagir, perdeu os sentidos e ele prosseguiu. E se atos como esse não forem considerados o nível mais extremo de irresponsabilidade, com consequências sérias, talvez alguém precise explicar por que não são. Pussy. Vocês consideram Jesse Shane Campson culpado ou inocente? Culpado. Apesar de todas as negativas dele, no dia 22 de dezembro de 2019, após 5 horas de deliberação, o tribunal declarou Jesse Campson culpado. Ele recebeu prisão perpétua com um tempo mínimo de reclusão de 17 anos, sem possibilidade de liberdade antecipada. O tribunal destacou: o homem era maior e fisicamente mais forte, enquanto Grace era pequena e frágil. Isso a deixava especialmente vulnerável. Ele dominava totalmente aquela situação. Todos os dias eu me pego pensando no que você fez com minha filha, disse a mãe de Grace. Não consigo parar de imaginar o medo e a dor que ela pode ter sentido. Como mãe, eu daria tudo para estar no lugar dela. Me envergonho profundamente por não ter conseguido protegê-la. Eu deveria estar lá, mas ela ficou sozinha, naquele quarto, com você. A decisão da justiça, apesar de difícil, foi um momento importante para toda a família Millane e para os amigos próximos de Grace. Isso não apaga a dor que eles enfrentaram por um ano inteiro. Ela se foi de uma forma devastadora. E nossa família jamais será a mesma. Isso ficará conosco para sempre. A família expressou gratidão à polícia de Auckland pelo profissionalismo, dedicação e atenção aos detalhes. E, claro, palavras especiais de agradecimento foram dirigidas ao povo da Nova Zelândia, que os apoiou e acolheu com o coração aberto. Cada palavra gentil, cada gesto de ajuda, cada presente, tudo isso teve um valor imenso. Sempre pensei que, se não fosse a Grace, mais cedo ou mais tarde outra pessoa poderia ter sido ferida, disse sua mãe. Não sou psicóloga e não quero julgar a personalidade do réu, mas algo nele era claramente muito perturbador. Mas uma coisa é certa: ele mentiu diversas vezes. Isso foi comprovado mais de uma vez. Ele tentou enganar a polícia e manipulou as pessoas ao seu redor. A história de Grace gerou uma onda de revolta. Muitos ficaram indignados com a forma como sua vida foi retratada no tribunal e com a facilidade com que aquele homem tentou justificar tudo. Para o público, aquilo não era apenas injusto, mas também ofensivo, como se a culpa estivesse sendo jogada sobre ela e não sobre quem realmente era o responsável. Os familiares de Jesse o chamavam de sonhador, alguém desconectado da realidade. Seu meio-irmão contou que ele costumava inventar histórias sobre coisas banais, e quando a situação saía do controle, ele se desmanchava, chorava e fugia de qualquer responsabilidade.
Depois que Jesse foi considerado culpado no caso amplamente divulgado envolvendo Grace, ele voltou a ser julgado mais 2 vezes, já no ano seguinte. Esses julgamentos ocorreram sem a presença de júri, apenas com a decisão de um juiz. 2 mulheres procuraram a polícia depois de o reconhecerem em imagens desfocadas exibidas nas notícias após a prisão pelo caso de Grace. Elas imediatamente souberam quem ele era, cada uma com sua própria história que não pode ser dita no YouTube. No primeiro julgamento, em outubro de 2020, uma ex-namorada de Jesse relatou que ele exerceu forte pressão sobre ela, tanto emocional quanto física. Ele a intimidava, tirava sua estabilidade financeira e controlava todos os aspectos de sua vida. A jovem afirmou que em um determinado momento ele a ameaçou com objetos pontiagudos, mexeu com seu psicológico e a levou a perder mais de $10.000. O tribunal o considerou culpado por 8 acusações e determinou uma pena de 7 anos e meio. Em novembro de 2020, ele foi julgado novamente, desta vez por um episódio envolvendo uma visitante do Reino Unido. Eles se conheceram por um aplicativo de encontros cerca de 8 meses antes da história com Grace. Segundo o relato da jovem, ele usava ameaças para conseguir o que queria, dizendo que, se ela recusasse, algo ruim poderia acontecer com ela e com quem ela amava. Ele foi considerado culpado mais uma vez e recebeu mais 3 anos e meio de pena adicional. No total, 11 anos extras, que seriam cumpridos ao mesmo tempo da condenação pelo caso Grace. Durante a leitura da sentença sobre o episódio com a visitante, Jesse causou confusão no tribunal. Gritou que estava sendo condenado injustamente e que o tribunal não tinha base para tal decisão. Em novembro de 2020, aconteceu mais um episódio triste. O pai de Grace, David Mullane, partiu após longa luta contra uma enfermidade. Em dezembro do mesmo ano, caiu a proibição de divulgar o nome do acusado, quando a Suprema Corte rejeitou definitivamente sua última tentativa de recorrer da sentença no caso de Grace. Circulam rumores de que Jesse ainda tenta reverter as decisões dos 2 julgamentos de 2020. Em homenagem a Grace, seus entes queridos iniciaram várias campanhas solidárias. Conseguiram arrecadar uma quantia recorde para o Fundo Faixa Branca, uma organização que atua com homens e adolescentes para transformar comportamentos e eliminar padrões prejudiciais. Essa campanha arrecadou mais de 11 mil libras. Também surgiu o projeto Love Grace, no qual são doadas bolsas com itens essenciais para apoiar mulheres em momentos delicados de suas vidas.